Chegamos agora ao terceiro tópico da nossa lição. Deus ama nossas obras altruístas. Vamos ver como funciona essa questão do amor de Deus, o quanto Deus gosta dessas obras altruístas e alguns cuidados que precisamos ter na concepção dessas obras ou no entendimento da validade dessas obras, para que nós não venhamos a nos confundir e pensar que essas obras possam nos garantir algum mérito, possam servir como moeda de troca de favores divinos. Vamos à primeira pergunta. Como Paulo escreve sobre o modo como Deus vê as nossas atividades em favor das pessoas que nos rodeiam? Como é que Deus vê as nossas atividades em favor do próximo? Com certeza ele fica muito satisfeito. Até eu estava pensando, quando estava estudando essa pergunta... São parênteses aqui, Jonathan. Tu mencionou, com certeza ficaria muito satisfeito. Mas se ele olhasse para o Luzirley, para as obras que o Luzirley faz em favor das pessoas que estão ao redor, que o Jonathan, que o nosso amigo, nosso irmão que está nos acompanhando, será que se Deus olhasse para a nossa vida, para o que nós fazemos, será que ele estaria satisfeito? Aí é caso a caso. Mas o que deveria acontecer, se isso acontecer, ele com certeza fica satisfeito. Eu até fico tentando imaginar Deus conosco, porque algumas brincadeiras eu ensino meu filho, mesmo alguns bons comportamentos de carinho, que eu vejo meu filho replicando, eu fico muito satisfeito com isso, fico muito feliz. Até brincando, eu falo assim, esse é meu filho. Eu acredito que Deus, quando nós replicamos esse amor, essa empatia, esse interesse pelos outros, essas boas obras em favor dos outros, eu tenho certeza que ele fica muito satisfeito. E o que fala aqui em Hebreus é que Deus não é injusto, ele não vai esquecer. Não importa o que passe, não importa o que aconteça, ele não vai esquecer nossas boas obras. E ele vai nos dar a recompensa. Cada uma das boas ações estão bem anotadas lá diante dele para ele nos dar a recompensa. Mas muitas vezes nós fazemos diferente do que Deus espera de nós. Nós não nos importamos muitas vezes com as pessoas, a necessidade ao nosso redor, nós não somos empáticos, nós ignoramos as necessidades, e aí, neste caso, Deus fica muito triste, Deus fica muito chateado conosco, porque a maior demonstração de boas obras foi Jesus vir à Terra. O exemplo maior de se entregar por alguém que necessitava foi Jesus se entregar por nós. E ele padeceu tudo que alguém nem poderia imaginar em padecer, em necessidades, em fome, em sofrimento, depressão, tudo Jesus passou porque ele se importou conosco. E nós não podemos ser diferentes. Nós não podemos agir de maneira diferente. Nós não podemos fechar o nosso coração às necessidades ao nosso redor. Nós perdemos muito com isso. Todas aquelas oportunidades que Deus coloca na nossa frente e nós ignoramos, nós propositalmente viramos para o outro lado, nós estamos perdendo. Nós poderíamos crescer muito mais, ter um sentimento muito maior, nos aproximarmos muito mais do nosso Pai Celestial com isso, mas quando nós deixamos de fazê-lo, nós perdemos essas oportunidades. Em vez de crescer, nós diminuímos. Muito bem. Na nota tem uma frase que fala, né? A empatia amigável e os sentimentos reais de terno interesse pelos outros trariam à nossa alma bênçãos que nunca sentimos e nos colocariam em íntima relação com o nosso Redentor, cuja vinda ao mundo foi com o propósito de fazer o bem e cuja vida devemos imitar. O que estamos fazendo por Cristo? Então, no fazer essas boas obras mencionadas aqui, essas atividades em favor do próximo, através da empatia, através do amor desinteressado pelo próximo, nós mesmos somos abençoados, né? Sim. Nós mesmos somos agraciados pelas bênçãos de Deus. Agora, é claro que nós não podemos confiar nessas obras para a salvação. Esse é um detalhe importante que traz aqui nessa pergunta. Só as boas obras não nos recomendam a Deus. Isso, que daí já entra na próxima. Eu já... Só destacando o trechinho aqui da nota. Sim. Isso não significa que nossas boas obras sozinhas possam nos salvar, mas que certamente não seremos salvas sem elas. Exatamente. Então, não é a salvação, não é as boas obras que nos salvam, que nos traz salvação, mas ela é um indício
de que nós estamos no caminho correto. Exato. Não sei se você reparou um detalhe aqui, vocês também que estão estudando a lição, sentimentos reais. Você percebeu esse detalhe? Sim. Muitas vezes nós simulamos sentimentos, simulamos interesse, simulamos importar com nossos irmãos e não é isso que vai nos fazer crescer. Até porque essas boas obras que a palavra de Deus está falando e que Deus fica satisfeito, que vai nos recompensar, são as boas obras que são um fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo atuando na nossa vida porque nós somos egoístas. Sim. Então, o Espírito Santo atuando nas nossas vidas é que nós vamos praticar essas boas obras, que elas vêm de Deus e retornam para Ele. Exato, exato. Então, o sentimento é real de fato, né? Sim. Não é simulado, não é, Não. enfim. Não é por interesse, o que de fato não é está para no aparecer, coração. é no coração. E isso é visível. Quando uma pessoa faz de coração, é diferente. Sim. Agora, quando é só uma simulação, quando é só vou lá e tal... Ou para mas, se enfim, aparecer. não isso também se torna evidente. Sim. Mas ainda que seja maquiado diante dos homens, dos olhos Deus vê. humanos, Deus vê as intenções do coração. E Deus nos julga pelas nossas intenções. Correto. Mesmo que não sejamos salvos por nossas obras, pergunta B, que grau de importância elas têm em nossa jornada cristã? Para que servem as boas obras? Nós vimos, tu comentou no fechamento da pergunta anterior, que elas não têm peso para a nossa salvação, no sentido de que nós não vamos ser salvos ou deixar de ser salvos sendo julgados por essas obras feitas. No entanto, ela nos tem um valor espiritual. Sim. E em que grau tem essa... grau e aspecto, né? Então, as boas obras têm na vida do crente. Importância vital. Ela nos ajuda no crescimento espiritual, na santificação. Ela nos aproxima de Deus, nos mostra que nós estamos mais próximos de Jesus também, né? E ajuda a desenvolver nosso caráter de forma total. Elas se somam àquilo que nós conhecemos também como exercícios espirituais, né? Sim, sim. Por mais que, de repente, ajudar ao próximo, talvez na nossa concepção, pode parecer que não é um exercício espiritual, mas é, né? Sim. Porque trabalha diretamente com a nossa paciência, a nossa prestatividade, o nosso amor desinteressado. Sim. E tudo isso reflete na nossa espiritualidade. Não é apenas oração e estudo da palavra de Deus, mas isso também. A prática, né? A prática é exatamente o que Deus está esperando. Sim. Bom, como seria uma experiência disso aqui? Às vezes não terminou o culto lá de sábado, a igreja, você percebeu que alguns irmãos não vieram, e aí você busca se informar, alguém comentou, eles são doentes. Você pode passar a tarde inteira tranquilo com a sua família, ou então você pode fazer um esforcinho e ir lá. Ver se eles estão precisando de alguma coisa, se tem algo que você possa fazer, se eles comeram, se estão precisando de algum remédio, se tem algo que você possa fazer para aliviar o sofrimento deles. Ou pelo menos só ir lá e mostrar que você se importa. Mas você percebe que tem que ter algum empenho da nossa parte. E quem coloca esse desejo no nosso coração, quando nós estamos falando do Espírito Santo. E agora, quando você vai lá, acredito que muitos já tiveram essa experiência. Quando você vai lá, você volta diferente. Você, mesmo que você esteja fisicamente cansado, exausto, não importa. Mas você volta com uma felicidade, uma recompensa no coração que não tem preço, algo que não tem como comprar também. É maravilhoso o que o Papai do Céu nos proporciona. Mas esse sentimento, ele também se transforma numa transformação de vida. Quando há uma dedicação desinteressada ao outro, quando você permite que Deus te utilize como instrumento para o bem, agora o Papai do Céu tem a oportunidade também, como ele já está no seu coração, ele tem a oportunidade de ir tirando tudo que não presta. E até cita aqui alguns exemplos na notinha. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que devem ser vencidos por uma batalha vigorosa. Toda alma é obrigada a enfrentar a luta da fé. Se alguém é um seguidor de Cristo, não pode ser astuto nos negócios, ser duro de coração, desprovido de simpatia. Não pode ser grosseiro na sua fala. Não pode ser cheio de pomposidade e autoestima. Não pode ser arrogante, nem pode usar palavras duras, censurando e condenando. Então, automaticamente, agora, há um desenvolvimento, há um crescimento. Quando você se dedica, que permite que Deus te utilize como instrumento,
você percebe que você não pode continuar sendo um instrumento de Deus daquela maneira. Você vai chegar lá na casa do irmão que está enfermo, ou que está em alguma necessidade, ou está precisando, está fraco espiritualmente. Você vai chegar lá e vai ser rude com o irmão? Tem como combina as duas coisas? Não. Se você foi dirigido pelo Espírito Santo, automaticamente isso vai, o Papai do Céu vai te ajudar a falar as melhores palavras, e automaticamente o Espírito Santo, através das boas obras, ele pode mudar sua vida por um todo. Inclusive, fala até de negócios aqui. É o que o Espírito Santo pode fazer quando nós abrimos nosso coração. A transformação é completa que o Papai do Céu pode fazer. Ele vai alcançar todos os níveis da nossa vida. E tudo isso através do trabalho que Deus quer que nós realizamos. E, em contrapartida, as pessoas observam isso também em nós. E talvez vizinhos, amigos e até irmãos que não tiveram toda essa experiência, quando eles veem Luzirley, você, realizando o trabalho de Deus, e a felicidade com que você está realizando, isso vai inspirar neles o desejo de ter a mesma experiência também. Então, é proveitoso para você e para as pessoas ao seu redor. Exato. Tem um detalhezinho aqui que eu preciso comentar, apesar da nossa lição estar se estendendo, mas Jonathan estava comentando algo e me veio à mente um ponto. Aqui fez menção de atitudes, de não ter atitude de grosseria, de ter uma atitude positiva, etc. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, nós somos desafiados. Satanás nos desafia, né? Através de palavras das pessoas, através de... E quando nós agimos como cristãos, de fato, seguindo isso daqui, muitas vezes somos acusados de termos agido como alguém frouxo, como alguém que, enfim, você foi um banana por não ter revidado, por não ter respondido na mesma altura e tal. E muitas vezes nós compramos essa ideia. Mas olha só o perigo, e aqui é uma conexão entre essa pergunta e a última pergunta da pergunta anterior. É o Espírito Santo que faz essa obra no nosso coração, que coloca pacifica o nosso coração, para que nós reajamos diante de uma situação assim, de uma forma diferente. E quando eu começo a pensar assim, não, mas se eu agir assim, eu vou estar sendo um palhaço, estarei sendo banana, estarei sendo frouxo, o que eu estou fazendo? Atribuindo à obra do Espírito Santo uma característica depreciativa. Sim. Isso é muito semelhante ao que lá atrás os judeus fizeram com Jesus, dizendo que aquela obra que ele estava fazendo era pelo poder de Satanás. Então nós estamos atribuindo algo que deveria ser louvável e honrado, como sendo uma atitude ruim ou baixa, tirando o crédito disso, né? Blasfemando contra o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que blasfemar contra o Espírito Santo é uma atitude assim grave. Mais agressiva. Mas... aquilo lá é tal, Não, às vezes por uma atitude pequena nossa. Mais sutil. Naquilo que o Espírito Santo está procurando trabalhar na nossa vida, no nosso coração, aí nós reagimos pensando, não, isso daqui é uma criticamos, atitude... arrumamos motivos para não ceder ao Espírito Santo. Percebam como é sério? E partindo desse ponto de vista, desta forma de pensar e de compreender, que é o que nós estamos vendo aqui, quantas vezes talvez nós já não pecamos contra o Espírito Santo? Não o pecado final, né? Sim. Mas... resistimos. Resistimos, iniciamos o processo por situações corriqueiras do dia a dia, onde nós queremos agir e ser como os mundanos e atribuímos as características apresentadas pela palavra de Deus como fruto do Espírito Santo, como sendo características de pessoas de baixa qualidade, pessoas que não têm posição, pessoas que são fracas. Pessoas que são fracas. Ao passo que são essas pessoas que realmente são fortes pela graça e poder do Espírito Santo que já está atuando em suas vidas. E antes de finalizar o tópico, eu quero lembrar aqui que nós não podemos cansar de fazer o que é correto. Não devemos cansar de praticar as boas obras. O Papai do Céu nos dá a oportunidade, e toda vez que Ele der a oportunidade, nós vamos dar o nosso melhor, precisamos dar o nosso melhor. E o finalzinho da nota fala assim, devemos ser zelosos em boas obras,
tendo o cuidado para mantê-las. Não podemos cansar. Eu já fiz uma visita no primeiro sábado do mês, então eu não preciso fazer nos outros. Mês que vem eu vou de novo, vou fazer outra visita para algum outro irmão. Eu estou usando um exemplo de visita, mas pode ser diversas outras coisas. Nós devemos manter as boas obras. Deus nos conhece. E termina falando aqui, eu conheço as tuas obras. Apocalipse 2, versículo 2, eu conheço. Deus conhece as suas obras, Ele conhece as minhas, dos de lei também, de cada um de nós. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo e o que nós estamos deixando de fazer também. E a recomendação que fica nesse tópico é que Deus fica satisfeito com as nossas boas obras, Ele ama quando nós fazemos isso, porque Ele está vendo atributos dele em nós. E Ele pede que isso continue.